Fala aí, galerinha do YouTube. Vamos lá então com a unidade número um sobre aprendizagem motora. É isso mesmo. As áreas do comportamento humano, os estudos do movimento humano, elas se referem à cinesiologia. Bom, e isso vem dividido na biodinâmica do movimento, no comportamento motor e nos estudos socioculturais do movimento. Bom, na biodinâmica do movimento, ela entra na parte mais da parte química, mecânica, biomecânica, bioquímica, fisiologia e a parte do comportamento motor. O que seria isso? Seria o controle, o desenvolvimento e a aprendizagem motora. E os estudos socioculturais do movimento seria a história, a filosofia e a sociologia do movimento, é claro, né? Isso aí, agora vamos aos níveis de análise do movimento, da aprendizagem. Ela se separa basicamente em 4 níveis: bioquímico, neurofisiológico, comportamental e sociológico. O que seria o sociológico? Ele é observado de fatores de funções da sociedade. O comportamental, ele estuda e observa o que está sendo feito de movimento. Bom, determinar a precisão do movimento e o padrão do movimento que está sendo executado. E o neurofisiológico, ele tem a ver com as ações elétricas e mecânicas das células que são usadas conforme que participam dos movimentos. Estudos neurais e interações funcionais. E o bioquímico é a interação das células, de dentro das células, que se movem e aprendem novas habilidades, onde aprendem novas habilidades. Então, daí passando disso, nós vamos para o comportamento motor, o controle motor, o desenvolvimento motor e a aprendizagem motor. Bom, o que é o comportamento motor? O comportamento motor é o movimento humano no ponto de vista que ele produz o movimento e controla o movimento. O que seria isso? Um movimento que está aprendido e passa por alterações ao longo da vida. Seria a mesma coisa que tu que tu aprender a caminhar de uma forma e depois ir se adaptando a uma forma mais fácil de caminhar. Bom, controle motor são os aspectos neurais e físicos, comportamentais do movimento. E os movimentos são produzidos e controlados. E o desenvolvimento motor seria o processo de uma sequência contínua que tu relaciona do teu movimento, o qual ele se modifica ao longo da vida também. E a aprendizagem motora seria os ganhos referentes às habilidades motoras associadas à prática ou à experiência dos fatores de aprendizagem. Bom, agora vamos entrar dentro dos domínios de comportamentos humanos.
Para isso, eu irei me produzir, botar os meus óculos de estudo e o meu capacete para ir para a guerra. Dentro dos domínios de comportamentos humano, iremos ao afetivo social, ao cognitivo e ao motor. O que seria esses três domínios? Bom, o afetivo social, o que seria? Seria um sentimento, uma emoção, são os valores. E o cognitivo seria as descobertas, os reconhecimentos, tudo que for novo, basicamente. E o motor, basicamente, seria o controle, o contato, a manipulação de alguma coisa. Fala aí. Agora iremos ao conceito essencial para a transferência de aprendizagem da unidade 2, que seria a transferência de aprendizagem. E isso começa basicamente assim, com a compreensão do processo de aquisição de habilidades motoras. É você compreender essencialmente o conceito do que você vai fazer. Outra forma bastante importante é você utilizar de uma habilidade já aprendida para executar em outra situação. Isso fornece uma base de sequência para compreender e desenvolver as suas habilidades. E influencia a experiência que você tem a partir do desempenho para te ajudar numa nova habilidade. E isso quer dizer o quê? Que habilidades básicas habilidades básicas são essenciais para você aprender habilidades mais complexas ao longo do tempo. Bom, essas 4 transferências existem: a positiva, a negativa, a neutra, a bilateral. O que seria isso? A positiva seria uma experiência na qual você aprende aquela habilidade e essa habilidade acaba te ajudando no desempenho de uma nova habilidade. Isso se torna uma coisa, como eu posso dizer, um meio de te tornar mais eficiente a partir daquela habilidade. E a negativa seria quando certa habilidade te impede ou interfere de você tenha um desempenho de aprendizagem na nova habilidade. Bom, a neutra seria quando não te afeta em nada, em desempenho de nenhuma habilidade. A bilateral. A bilateral é quando uma pessoa aprende uma habilidade com uma perna e logo após dessa nova habilidade aprende com a perna contrária. O que seria isso? Você chuta a bola de direita e depois que você está craque naquilo, você aprende a chutar de esquerda. Ou ao mesmo tempo que já aprende a chutar de direita, logo após aprende a chutar de esquerda. Isso se chama transferência bilateral. Bom, agora vamos às abordagens de aprendizagem, que seria o grupo experimental e o grupo controle. O que seria o grupo experimental? Onde são 2 atividades de aprendizagens com uma volta com uma
envolvendo uma atividade mais complexa, que seria você aprender uma e logo após a outra atividade mais complexa. E o grupo controle, duas atividades são só realizadas a mais complexa. E depois a forma de retenção de habilidades motoras. O que seria isso? A aprendizagem e a performance. Seria o efeito. O efeito duradouro seria da aprendizagem e o de performance seria de um efeito temporário. É, Isso provavelmente aconteça com pessoas que estão tendo uma aprendizagem, vamos dizer, num tempo longo. Essa pessoa vai ter essa aprendizagem por mais tempo que a outra que teve por pouco tempo. Ela vai lembrar daquilo por mais tempo. Agora vamos ao modelo de processamento da informação, que ela basicamente ela envolve assim, o input, a pessoa e o output. O que seria o input? Seria a informação, a percepção, a pessoa perceber algum estímulo, algum sinal, alguma coisa que lhe faça pensar, identificar, selecionar, e o output que vem logo depois desse processamento da pessoa, que se torna basicamente o output, o movimento produzido. Pois bem, então existem, como eu já falei, existem várias fontes de output, que seria estímulos. Pode ser um visual ou um sonoro, como falei, e existem vários inputs ao mesmo tempo. Isso se torna a pessoa que vai tomar esse conhecimento de identificar, selecionar e processar, programar no caso. Então, aí são esses três estágios, que a pessoa identifica a informação, a pessoa seleciona a resposta e a pessoa programa a resposta para até aí tornar o output, que tu vai ser responsável pelo a tua vai ser responsável por a sua forma de produzir o movimento. Bom, ainda sobre isso, existem as diferenças individuais. O que são isso? Seriam as pessoas que têm, todas talvez tenham algum talento e não saibam. O que seria isso? Seriam os talentos maiores, seriam que as pessoas têm mais facilidade que as outras para aprender ou para fazer ou alguma coisa assim para produzir, que são vistos como inteligências individuais, diferenças individuais, que seriam linguísticas, lógico-matemática, espacial, musical, corporal, interpessoal e intrapessoal. Bom, intrapessoal seria a pessoa se conhecer a si próprio, ela ser seu próprio psicólogo. E interpessoal seria a pessoa compreender as demais pessoas do, do convívio, vamos dizer assim. E eu acredito que corporal seja uma pessoa que tenha uma facilidade para dança ou movimentos, alguma coisa assim. E musical são pessoas que têm facilidade com cifras, tabaturas, eh, algo parecido. E espacial são a pessoa ter uma orientação sobre todo o seu meio que está inserido ali, sobre o espaço que está inserido. E matemático seria tu ter uma facilidade com cálculo, com os números. Linguística, tu ter uma facilidade com a linguagem, com textos, interpretação de textos e assim por diante. Bom, agora vamos passar para a unidade 3, onde ela fala das abordagens diferencial e experimental. O que seria a abordagem diferencial?
as pessoas diferentes, considerando que a performance de cada pessoa é diferente uma da outra, e a abordagem experimental seria a influência das pessoas, seria a influência as influências todas nas pessoas, e tipo, que influenciasse as pessoas das mesmas maneiras. Daí os fatores que são de coordenação geral. O que seria? São várias capacidades de executar aquela determinada tarefa, ou o controle daquela tarefa, ou a sincronização da tarefa, que vem como velocidade, sincronização motora e sincronização de performance e controle da força. E daí tem também as capacidades perceptivo-motoras, que eu vou citar algumas porque eu não lembro de todas. Seriam a destreza manual, destreza dos dedos, destreza de punho, mãos, pontaria, velocidade, tempo de reação, e também as proficiências físicas, que seriam forças, equilíbrios, coordenação. Daí seriam basicamente isso. Agora passamos para o tempo de reação. Agora, para isso aí, irei chamar o Cenourinha do Inter. Bom, galera, irei falar do tempo de reação. Bom, o tempo de reação é um intervalo de tempo entre o estímulo e o início da resposta. O que seria isso? Seria tu ter o estímulo, tu identificar o estímulo, tu selecionar o estímulo e tu programar o estímulo. Bom, até o movimento, é claro. Existem 3, 4 ou vários tempos de reações, mas eu irei citar 4. Quais são os 4 tempos de reação? O simples, um estímulo, uma resposta, o de escolha, diversos estímulos e diversas respostas, o discriminação, diversos estímulos, uma resposta, e o estímulo de resposta, que são conexão entre estímulos e respostas, que elas podem serem associadas e compatíveis, ou não associadas e não compatíveis. Bom, e eu gostaria também de falar para as pessoas que acham que uma defesa importante do meu goleiro é um reflexo. Bom, você treina o seu reflexo? Não, né? Pois é. Queria eu treinar. Bom, o reflexo ele é associado a movimentos involuntários que talvez não chegam nem a contrações, ou seriam contrações de mulher grávida, alguma coisa assim parecida. Então, o meu ombro, eu acho que ele é involuntário. Obrigado. Muito obrigado, então, pessoal do YouTube, pessoal aí, pessoal de lá. Obrigado. Salve, Jorge. É isso aí. Quem gostou, manda um joinha, curte aí a página aí no YouTube. Obrigado.